E, portanto, eu ia lhe dar a palavra. Muito obrigado. Se me permite, Sr. Almirante, só fazer aqui um agradecimento em relação ao amável convite que me foi dirigido. Agradecer também à minha colega e amiga, a professora Ana Paula Avelar, que me desafiou para esta sessão e espero que consiga transmitir-vos o entusiasmo com que eu a tentei preparar e que irei tentar demonstrar através dos elementos visuais que conjuguei para esta sessão. Se me dá licença, eu vou então passar para a apresentação. O título que foi escolhido para esta intervenção, Navegando no Egito Antigo, Iconografia Náutica, coloca-nos perante uma situação que necessita de um primeiro momento de esclarecimento. Os antigos egípcios foram um povo que nos deixaram inúmeros testemunhos escritos. Nós sabemos, através das várias inscrições parietais, quer nos túmulos, quer nos templos, muito daquilo que é o nosso conhecimento sobre aquela antiga civilização. Mas podemos dizer que sobre a própria náutica egípcia não nos deixaram nada escrito. Escrito no sentido tradicional do termo, de registro na escrita hieroglífica, demótica ou no hierático, as escritas que eles utilizaram. Mas deixaram-nos, felizmente, enormes testemunhos visuais daquilo que era uma das suas principais atividades, ou não fosse a civilização egípcia, uma civilização nilótica. Navegar era uma necessidade diária, várias vezes ao dia, e assim permaneceu durante mais de 4.000 anos de história da antiga civilização faraónica. Por isso, não tendo o testemunho escrito na versão tradicional, nós possuímos numerosos, incontáveis testemunhos visuais que merecem uma determinada arrumação para podermos dominar essa mesma documentação. Podemos dizer que a primeira representação historicamente atestada de embarcações que são usadas pelos homens do Nilo data de meados do 4º milénio antes de Cristo, ali por volta do ano 3.500, ou seja, há cerca de 5.500 anos atrás, uma vez que nós levamos 2.000 depois da datação da Era Comum. E verdadeiramente numa pintura tumular de um túmulo do sul, em Heracópolis, nós vemos de forma clara a existência de uma frota com 6 navios com um formato muito peculiar, um formato em meia-lua, com 2 cabines centrais, e temos, de facto, atestado aquilo que são as formas de navegação na época pré-dinástica, pré-histórica. E, curiosamente, ou talvez não, porque há uma intertextualidade entre a representação parietal do túmulo e os objetos de cerâmica que são usados na vida cotidiana pelos homens daquele período, nós verificamos na decoração da própria cerâmica a existência dos mesmos elementos, das mesmas embarcações, dando-nos aqui um elemento suplementar, claro, para além da fauna existente na época, que são embarcações com muitos remos. Ou seja, são propulsadas por um conjunto de remadores que são estrategicamente colocados na embarcação para que ela se possa movimentar. Não vamos ao rigor aqui nesta fase de contar os remos para ter noção exata do número de remadores. Temos assim apenas a apresentação de uma embarcação com remos. E esta representação repete-se, é muito abundante neste período entre 3.500 e 3.000 a.C., e são documentos históricos, porque nós não estamos a imaginar que o registro na cerâmica é de tal forma virtual e imaginativo que não corresponde a algo de concreto existente naquela época. Então, verdadeiramente, o que nós estamos a ver é uma representação daquilo que na natureza, na realidade material daquele tempo, efetivamente existia e servia de decoração para estas peças.
percebemos a tipologia, percebemos que a tipologia, quer da proa, quer da popa levantadas, significam uma opção em termos de navegabilidade para evitar que as próprias embarcações encalhassem nas próprias deslocações. E são pequenos elementos que, visíveis nestes documentos, estão já a pressupor a continuidade histórica que, na construção naval, irá marcar a construção naval egípcia. Ao arrumarmos os tipos de embarcações, porque eles são efetivamente muito numerosos, através das representações artísticas, nós podemos fazer uma primeira tipologia, uma primeira categoria, que são as embarcações feitas de papiro. A arte egípcia é uma arte do pormenor, do detalhe. E quando nós olhamos esta representação, nós temos a clara percepção que o casco desta embarcação não é feito de madeira. Estão bem marcadas as uniões daquilo que nós diríamos os feixes dos próprios papiros e que são bem representadas, bem marcadas pelo próprio artista. Mais uma vez, ele está a representar o que existe. E está-nos a falar, está-nos a mostrar um tipo de embarcação que, pela sua ligeireza, pela sua resistência, e naturalmente relativa quando comparada com outro tipo de embarcações, se torna muito manobrável para fazer determinadas operações da vida cotidiana. Levar o gado a val de uma zona para outra, ter a possibilidade de fazer uma determinada operação de caça, e nós temos as representações destes aspectos em que vemos tipos de pesca distintas com anzol e com aquelas narças, com aquelas balsas para apanhar a quantidade de peixe para aludir à fertilidade, à fecundidade do próprio Nilo, mas temos estes elementos bem presentes com sugestões visuais muito interessantes do ponto de vista da marcação, aquela pagaia dentro de água. E então ela tem uma linha de sobreposição para que possamos ver à transparência um movimento básico da propulsão da embarcação, mas muito bem sugerida com aquela linha de água que não deixa ver o bezerro que está a passar para o outro lado do rio, mas deixa ver a pagaia. Ou seja, o que está em primeiro plano merece uma atenção específica por parte do próprio artista. E, portanto, uma cena de caça ao hipopótamo, diríamos aquelas cenas do dia-a-dia, do cotidiano egípcio, do momento pré-histórico para o momento inicial das dinastias, mas depois também entrando até ao período das pirâmides, porque estamos a ver embarcações que são contemporâneas do momento das grandes construções piramidais. Portanto, já estamos num período chamado Império Antigo, o mais recuado da história egípcia. E vemos a embarcação é claramente uma embarcação feita de material vegetal muito abundante no próprio Nilo. Temos elementos que são para nós fundamentais, percebemos-lo porque também hoje assim é. O pagaiador rema olhando para o destino da viagem. Não está de costas, como acontece, por exemplo, quando se rema em determinado tipo de embarcações. E esta informação visual é uma informação riquíssima que nos permite afirmar que, em meados do terceiro milénio antes de Cristo, a utilização das pagaias, dos próprios remadores, aquele que com a sua vara vai percebendo a própria profundidade da zona mais ou menos pantanosa em que se movimenta, tudo isto testemunhando a existência das embarcações e a forma, no fundo, de navegar neste período. Os artistas egípcios gostam muito de ser irónicos no momento em que mostram determinadas cenas. Ou por inabilidade daqueles que manobram a própria embarcação,
ou por diversão dos homens no momento em que também estão nas suas atividades cotidianas, temos aqui uma colisão entre duas embarcações. E podemos nós imaginar, porque os seres humanos, com as devidas características, têm comportamentos mais ou menos similares nas várias épocas históricas, o que eles estarão a dizer uns aos outros, não é? E chamando-o azelha, vê lá para onde é que vais. Mas depois desta cena de ironia no Nilo, provavelmente estamos a vê-los ao final do dia, já com o cair de uma brisa, a degustarem alguns dos elementos que colheram do próprio Nilo. E assim se vivia no 3º milénio antes de Cristo, nas margens do próprio Nilo. São várias as embarcações que a arte egípcia nos mostra e vemos a força manual, a maneira como com um pé fazendo força para depois puxar os elementos vegetais que estão a atar os próprios feixes, tudo isto numa vida muito normal, muito básica, muito compreensível. Estamos a ver imagens a 2 dimensões, baixos relevos e pinturas. Mas também as imagens tridimensionais dos pequenos objetos que os antigos egípcios fizeram como elementos do espólio funerário que eram colocados no interior dos túmulos para depois no além, de uma forma mágica, poderem continuar a ser usados pelos proprietários dos túmulos, também Já volta. Também estes elementos nos mostram, estas pequenas maquetes, nos mostram a existência destas embarcações. Claramente percebemos que são os feixes de papiros atados e estamos numa pesca de arrasto com as redes, com os peixinhos. Portanto, isto pequeninos objetos feitos de madeira e que eram colocados no interior dos próprios túmulos. E, através da verosimilhança e do cruzamento destas fontes iconográficas, nós reconstituímos mentalmente aquilo que era a vida do Antigo Egito e o uso deste tipo de embarcações. E quando olhamos esta outra representação, percebemos que sobre a própria embarcação de papiro há uma prancha de madeira. Nós estamos a assistir àquilo que podíamos dizer a transição entre duas tipologias construtivas. O senhor Nebamon foi com a sua esposa e com a filha para uma cena aprazível, de deleite nos próprios pântanos, está com um bastão a atirar às aves e é ajudado por um gato, não é? Que está a ajudá-lo a captar, salta e agarra as aves que com o bastão ele conseguiu derrubar, e este elemento animal, com o chamariz que efetua, atrai as outras aves. Mais uma cena da vida daquela altura, mas onde para nós o importante é esta transição que depois a arte vai marcar de uma forma mais aperfeiçoada. Esta embarcação não é feita de feixes de papiro. É uma embarcação de madeira. Ou seja, tem a mesma forma da anterior embarcação mais antiga, mais rudimentar, mas não tem a marcação dos elementos vegetais, nem das ataduras, e estamos já perante a embarcação de madeira, mas em forma de uma jangada, de uma piroga, dos momentos mais iniciais. E daqui para a construção naval efetiva é um pequeno passo. De facto, aquelas embarcações do 4º milénio antes de Cristo aparecem agora aqui numa cena de um baixo relevo a ser construídas pelos próprios antigos egípcios. Vemos a construção de uma embarcação numa importante mastaba do Império Antigo e testemunhamos o uso dos formões, dos maços, das enxós, da realização de uma atividade fundamental para a vida do Antigo Egito e que nos começa a dar indicações muito importantes, porque continuamos a ter a embarcação em forma de meia-lua, sem quilha e sendo usados os vários elementos da vida da carpintaria, da marcenaria, para agora potenciar aquilo que eram outras necessidades, quer no rio,
quer no mar. As embarcações de madeira são naturalmente mais resistentes, mais versáteis, vão permitir outro tipo de navegação noutros locais do Nilo e também na zona do Mar Vermelho e do Mar Mediterrâneo. São usadas naturalmente pelos faraós, nas suas deslocações oficiais e também de pessoais, pelos membros do alto funcionalismo egípcio, para o transporte de mercadorias, a colha de tributos em postos estratégicos do domínio egípcio, para o transporte de pedra. Sabemos que as principais pedreiras do Egito estão no sul do território, na zona atual de Assuão, e que, através de grandes embarcações, esses monólitos e blocos eram transportados pelo rio para poderem ser usados nos locais das construções. E também, porque a vida do Egito também conhecerá depois, sobretudo no Império Novo, épocas de confronto militar, as próprias embarcações militares são feitas de madeira. A arte egípcia vai-nos mostrar estes elementos sem ter a clara intenção de apenas mostrar embarcações. Esta embarcação está colocada num templo, num túmulo, para mostrar as atividades do vizir, do alto funcionário, que tinha a superintendência sobre as deslocações. Mas dão-nos extraordinários elementos sobre as relações comerciais e as embarcações utilizadas naquela época, porque vemos claramente são os núbios que vêm pagar o seu próprio tributo ao poder central egípcio e que trazem, estamos no Império Novo, e que trazem cavalos. A própria embarcação tem os estábulos, as divisórias, para o transporte do próprio gado. Este gado, ao chegar ao Egito, é naturalmente registado, recenseado, e toda esta iconografia nos permite perceber a multiplicidade de embarcações feitas de madeira, onde, sem nos darem a informação, nós precisamos de descodificar. Nós vemos que esta embarcação não é feita com grandes pranchas. É feita com pequenas pranchas. Podíamos dizer assim, esta é feita com madeira egípcia, porque o Egito é deficitário em madeira. Tem madeira de pequeno porte. Portanto, há que saber conjugar pranchas pequenas para conseguir obter uma determinada embarcação. Mas esta não vai permitir fazer uma navegação, mesmo que a cabotagem não permite fazer uma navegação no mar Mediterrâneo. Para isso eu preciso de ter cedro. Para isso eu preciso de ter outro tipo de madeiras de maior porte, mas cuja utilização vai moldar as técnicas da construção naval. Porque eu vou ter que cozer as madeiras umas às outras. Eu vou ter que ser capaz de utilizar elementos vegetais para unir as próprias pranchas de madeira para depois, inchada a madeira e bem calafetada, as embarcações possam flutuar. E, portanto, isto, claro, ganha-se ao longo da história e passa a ser mais uma técnica perfeitamente dominada. E, portanto, as embarcações têm as suas próprias decorações, vão começar a surgir, ou nós estivéssemos no mundo náutico, também algumas superstições, alguns receios, alguns medos a justificarem alguns elementos protetores, como o olho de Horus. O olho de Horus que nós iremos encontrar numa forma estilizada muitos milénios depois nos barcos de pesca da costa da Caparica, mas que têm a sua origem no Egito e a sua difusão pelos fenícios, que chegam à nossa zona e deixam aquela marca. E a superstição humana faz o resto. Vai procurar aquele elemento como um elemento de proteção. Outros elementos, também a duas dimensões, ou melhor, a três dimensões, que são os artefactos que representam embarcações. E são extraordinários os elementos que nos são mostrados. Nós vemos uma vela que está recolhida e vemos os homens a remar. Ora, os homens só remam quando estão a sabor da própria corrente. Os homens remam quando fazem a descida do Nilo, que neste caso é de sul para norte. Uma vez que o Nilo nasce lá embaixo e a corrente vem até cá acima
cá acima pelo nosso planisfério, pela forma como nós apresentamos. Mas esta noção permite-nos perceber que neste momento eles estão a fazer a descida do rio, ao sabor da própria corrente. Porque quando é preciso ir para sul, a subir o rio, é preciso içar as velas. É preciso utilizar o vento norte para se deslocarem para sul. Reparem que estes aspectos estão presentes em algo que por vezes nós não pensamos na designação Alto Egito e Baixo Egito. Os egípcios, quando concebem o seu próprio país, colocam-se como se estivessem, ela não existia no passado, não é? Em Alexandria, e olham para sul. E lá ao fundo, o rio é mais alto. É o Alto Egito. E depois ele vem descendo até à Foz. A apresentação em planisfério é enganadora porque põe o alto em baixo e o baixo em cima. Mas é uma coisa que as crianças gostam muito porque depois nunca mais se esquecem porque brincam pela antinomia, onde é o alto e onde é o baixo. Mas esta apresentação dos remadores de costas para o destino já é uma forma de propulsão da embarcação completamente diferente daquela que conheciam no período das embarcações de papiro. Porque eles estão de costas e vão utilizando a própria propulsão que é oferecida pela resistência do remo na própria água. E então, quando eles estão a fazer este movimento, nós vemos que eles estão de costas para o local onde se estão a deslocar. Mas há mais elementos, temos a mesma cabine, que nesta altura já leva 1500 anos de história, já se consolidou como uma estrutura das embarcações egípcias, e temos um timoneiro com um leme. Vemos um navio, uma embarcação de um só leme. Mas, quando continuamos a ver vários elementos, percebemos que no Antigo Egito também existiam embarcações com duplo leme. Estamos a ver, no fundo, a evolução das próprias construções navais ao serviço da própria navegação no Nilo. Vemos um tambor que nós até associamos a outras épocas da história, também um bocadinho por influência do Hollywood, não é? O bater do ritmo do tambor para marcar a remada dos remadores, mas que é atestado historicamente no Antigo Egito. É a primeira civilização que nos mostra, portanto, vemos isto, a existência de um tambor para coordenar a frequência e a cadência da remada. E são numerosos os elementos que, de uma forma muito quase infantil, parecem brinquedos de crianças, nos mostram esta fundamental atividade que não podia, de facto, estar ausente numa civilização que é eminentemente hidráulica. E depois, o pormenor. O pormenor de uma embarcação que nos mostra tudo, mas nós temos que a interrogar para conseguirmos perceber o que é que ela nos mostra. Bom, mostra-nos, naturalmente, a proa da própria embarcação e a sua popa. Mostra-nos um casco que é feito com a sobreposição de várias pranchas de madeira. Não temos dúvidas. E é um casco sem quilha, que é típico das próprias embarcações egípcias. Temos um mastro. Tem lá as designações em egípcio hieroglífico, na antiguidade, o AA. Depois uma vela retangular, chamada tchau, e essa vela, no fundo, tem a verga superior e tem a retranca. Tem os elementos absolutamente básicos, normais, que nós identificamos nas embarcações que necessitam deste tipo de dispositivos. E percebemos os cabos de sustentação, que estão muito bem representados, em que o mastro é seguro por cabos laterais e por cabos longitudinais, para poder justamente também ser usado de acordo com as necessidades no momento da própria navegação. Temos o piloto, que vai dando indicações sobre a melhor rota a seguir, mas essa rota é marcada naturalmente pelo leme, que é acionado pelo timoneiro. E reparem, eles não nos deram estas designações na própria figuração iconográfica, mas nós sabemos depois, pela comparabilidade com outros textos, como tudo isto funcionava. E os nossos amigos Herit ou Nefu
que vão remando, que vão marcando a sua própria remada no fundo, pelo pronunciamento que vão marcando. É o normal, atividades que se repetem, normalmente há alguém que vai marcando isso, esteja ele presente no próprio navio, ou seja, um dos remadores a fazer esse som para marcar. Se formos num olhar ainda mais fino, pois nós vamos encontrar os cabos que numa embarcação regulam a possibilidade dela ser uma embarcação com navegabilidade. Temos as escotas, as adriças, os estais, os estropos, e tudo isso está lá representado. Quer dizer, o artista egípcio estava sensível, estava desperto para a própria existência de um conjunto de elementos nas embarcações que nos mostrou. E a escrita hieroglífica, ela própria também muito figurativa, acaba por nos mostrar que quando eu estou a subir o rio contra a corrente, eu tenho que ter a própria embarcação com a vela içada. Mas quando eu estou a descer e estou a fazer, no fundo, a navegação com a corrente, eu não preciso de ter essa vela içada. Portanto, os determinativos que determinam a qualidade das palavras permitem-nos perceber que a rentite é o movimento de navegar à vela contra a corrente, quando se vai para sul no Nilo, e que sem a existência da vela eu estou a viajar para norte, descendo o rio com a corrente. Temos mais elementos para poder perceber. Temos ali o gageiro, quase para nos lembrar que os primeiros são egípcios, não é? Temos velas retangulares com cerca de 6 metros, os mastros com cerca de 5 metros, e depois, quase numa brincadeira visual, o timoneiro está a sobraçar o próprio leme, porque ele está de pé e ali a determinado momento está com um cabo a fazer qualquer coisa, e então, para dominar a própria embarcação, para dominar o leme, dominam debaixo do braço. Todos estes elementos, no fundo, resultam a mudança frequente de vela para remos, de remos para vela, obriga a que existam eficazes encaixes para o mastro, mecanismos de direção das embarcações que permitem, ao movimentar as canas dos remos e rodando os cabos, eu vou conseguindo impulsionar e dirigir a própria embarcação. Claro que aqui estamos a ver já uma embarcação de grande porte, destinada à navegação de caráter comercial. Evidentemente que a noção de viajar no Nilo diariamente para as operações do cotidiano marca a concepção dos egípcios do ponto de vista do que é viajar. Então, qualquer viagem, ir em peregrinação a Abidos, nunca se representa a ida por terra. É sempre a embarcação que, cultualmente, vai permitir que o casal se dirija, num momento de festividade, a um determinado lugar sagrado. E estas viagens a Abidos aparecem-nos representadas com embarcações com duplo leme, com um só leme, com um timoneiro fazendo as operações necessárias para que a viagem se possa realizar, embora se trate de uma embarcação pessoal, de uma família, de um alto funcionário egípcio. O mesmo para o momento que inexoravelmente acaba por acontecer em todas as civilizações, a todos os homens e a todas as mulheres, no momento da morte, é preciso transportar o despojo físico mumificado para o lugar do enterramento. E sabendo nós que a topografia do Egito é muito marcada, na margem oriental estão as cidades habitadas pelos vivos, e as cidades dos mortos, as necrópoles, estão na margem esquerda, então é preciso levar o corpo da margem oriental para a margem esquerda, para a margem ocidental. E isso é feito através de embarcações. A barca, a embarcação, está presente nos vários momentos do cotidiano. Seja de uma simples passagem pelos pântanos por diversão e refrigério da família, seja para o momento da própria consumação da última viagem, e a última viagem é feita
através de uma barca, através de um elemento que é muito curioso, como tudo isto depois nos aparece na pintura egípcia. Reparem, o morto já foi, mas o morto vai para um túmulo, e esse túmulo tem que ter lá os elementos necessários à última morada. Então reparem que vai a cama com o colchão, o encosto de cabeça, um abanico e outros elementos que os serviçais do grande proprietário do túmulo estão agora numa operação de mudança, levando da última casa da vida terrena para a última morada eterna, que é o túmulo de cada um dos egípcios. E esta cena é representada de uma forma simples, numa embarcação dotada de todos os elementos necessários para a própria navegabilidade. Reparem, na mesma cena, na mesma figura, nós temos uma barca, uma embarcação de grande porte para transporte, temos a viagem das barcas para a Abidos, para as procissões, para as peregrinações, e temos uma barca fúnebre. Portanto, podemos dizer que tínhamos vários tipos de embarcações presentes na própria decoração parietal dos túmulos egípcios. E esta diferença de propósitos tem como elemento comum a existência da embarcação, da barca, do barco, do navio. E isto aparece-nos, de facto, muito bem representado na arte egípcia, onde depois predomina sempre uma ideia de equilíbrio, de posição ajustada, porque se repararem, a própria figura parece que está dividida em espelho, não é? De um lado tem uma barca similar à que está depois em espelho do outro lado, e esta, no fundo, faz pandan, digamos, com a outra. E todo este diálogo é um diálogo bem percebido pelos proprietários dos túmulos, que eles próprios escolhiam as decorações que queriam ter para a sua morada eterna. Nós dizemos, por vezes facilitando, o papel de parede era escolhido pelo proprietário. Aquilo que vão ser as cenas que vão ficar para toda a eternidade no interior dos templos eram escolhidos pelo próprio. E eram para ficar escondidas para todo o sempre. A arqueologia, esses indivíduos que vivem para escrutar o que os outros esconderam, é que fez trazer à superfície este conhecimento detalhado do que existe nas paredes dos templos. Embarcações comerciais. Trazer produtos de todo o tipo para os armazéns reais, para poder depois haver uma distribuição assegurada pelo palácio, pelo palácio central, e aparecem-nos logo no século 24 a.C. inúmeras representações de embarcações com remadores, com vela, embarcações preparadas para descer e subir o Nilo. E são muito detalhadas, muito bem representadas, podemos dizer, verdadeiras fotografias daquilo que era a vida fluvial no Nilo da época. O proprietário do túmulo normalmente tendo o privilégio de estar também na própria embarcação representada. Uma grande expedição de uma faraó Hatshepsut, que no Império Novo vai levar os egípcios até ao chamado país do Punte, não sabemos exatamente onde é que era, Etiópia, Somália, mas para ir buscar são 5 navios, os de cima é a mesma representação dos que estão em baixo, mas noutro registro, são 5 navios que permitiram que no período da faraó Hatshepsut, e isto está no seu templo funerário em Deir el-Bahari, temos os bens de luxo que a corte preservava, gostava e que ia buscar a sul. O incenso, as penas de avestruz, as peles de leopardo, mirra, o ébano, uma madeira considerada muito importante na época porque inexistente no Egito, e o próprio marfim. Isto está representado também com todo o detalhe e coloca-nos as embarcações comerciais também como uma tipologia muito importante na arte egípcia. Bom, e os egípcios são fervorosos adoradores dos grandes deuses. Karnak e Luxor, todos nós conhecemos esses 2 grandes templos. E numa avenida que vai num percurso de cerca de 3 km,
que atualmente o governo egípcio desestruturou toda a vida da comunidade que lá existia para recuperar aquela via processional de 3 quilómetros, com esfinges de um lado e do outro, era por este local que as barcas sagradas dos deuses vinham aos ombros dos sacerdotes nos dias das grandes procissões rituais. Ora, os deuses, para se deslocarem, não há outra concepção mental que não seja através de barcas. E, portanto, nós vamos ver todo este percurso de 3 quilómetros era percorrido pelas grandes barcas do deus Amon, o grande deus de Karnak, que estava naquela barca levada aos ombros dos seus sacerdotes, estava lá uma estatueta dele escondida, e vinha em procissão. Era um andor, uma barca andor. Vinha ele, o deus principal de Karnak, o deus principal de Tebas, e vinha a sua esposa, a deusa Mut, também numa barca. E acompanhando o deus e a deusa, também o filho Ronsu. Os 3 grandes deuses da tríade de Tebas, que no momento das suas procissões, na chamada festa de Opet, eram transportados pelos sacerdotes entre 2 templos para que o povo também pudesse participar nestas adorações. E realmente a deslocação era feita através de uma barca. O elemento embarcação é a ideia material para deslocação, para movimento, para ir de um lugar para outro. Então, quando nós percebemos que o grande Deus do Egito, a divindade tutelar durante toda a história do Egito, é o Sol, e percebemos o movimento aparente do Sol, evidentemente na arte egípcia esse movimento só pode ser representado porque o Deus vai numa barca. Ele nasce ao Oriente e vai-se deslocando numa barca no Nilo Celeste, que é o céu. E depois, quando chega lá ao final do dia, ao Ocidente, desaparece. Desaparece porque, durante a noite, ele continua a fazer a sua viagem no mundo subterrâneo, numa barca. Esta é a barca da noite, a Mestet, enquanto a outra é a Manjet. Ele muda de barca quando chega aos pontos cardeais. Depois, no outro dia de manhã, quando ele fez a viagem no subterrâneo mundo, ele vai aparecer outra vez no Oriente, muda da barca da noite para a barca do dia. Não há outra forma de pensar a deslocação que não seja a imagem e semelhança das deslocações terrenas no Nilo feitas em embarcações. E por isso as barcas dos próprios deuses aparecem representadas na arte egípcia de uma forma incontável, não é? E lá vai a barca nas horas da noite a navegar no mundo subterrâneo. A ideia da navegação acaba por estar presente naqueles traços azulados que são os rios, são os cursos de água. A topografia do além, seja do além celestial, seja do além subterrâneo, é exatamente pensada à imagem e semelhança do mundo terreno. Portanto, o que é que há do lado de lá? Há rios para as deslocações, há os cursos de água que permitem as movimentações, porque aquela ideia está, de facto, impregnada na concepção e na mentalidade dos egípcios. E são muitas as embarcações que nos aparecem. E também os astros. Também os astros têm movimentos. As constelações deslocam-se. As estrelas vão-se mexendo. Bom, quando vamos ao templo da deusa Hathor em Dendera e olhamos os lintéis inferiores do teto, o que é que nós vamos encontrar pintado nestes magníficos tetos hoje recuperados? Eu tive o privilégio de estar lá há 3 semanas atrás e é realmente extraordinário. A decoração mostra as estrelas, mostra as constelações, é grupos de estrelas, então na barca vão vários, não é? É uma determinada constelação do mapa estelar do mundo estelar egípcio que está em deslocação e, claro, representa deuses egípcios associados a essas estrelas. Grupos de constelações, grupos individuais de estrelas que, movimentando-se no próprio céu, vão em barcas. Não podia ser de outra maneira, não é? Não estávamos à espera de ver
outro tipo de elemento a ser usado para permitir as deslocações. E vão-se aproximando do horizonte matinal ou do horizonte noturno, consoante a sua própria curvatura, consoante a sua própria movimentação. São extraordinárias estas imagens, porque elas testemunham que a concepção do Nilo terrestre moldou a própria concepção da existência de um Nilo celeste, onde, tal como aqui, também além se fazem as deslocações. Não de seres humanos, mas de seres divinos, divinizados, que são os próprios astros. E cada uma destas embarcações representa uma determinada hora do dia ou da noite. Consoante estamos numa ala do templo, assim temos o céu noturno, na outra ala do templo temos o céu diurno. E tudo isto é marcado por, mesmo quando o sol não nos deixa ver os astros, eles continuam lá na sua posição relativa. E os egípcios têm essa percepção. Então, colocam também as estrelas que não se veem de dia, mas que estão no firmamento nas suas barcas. Se esta é a visão que a iconografia egípcia nos permite perceber, não podemos também esquecer, porque é muito impactante, aquilo que são as embarcações materiais, as embarcações reais que chegaram até aos nossos dias. E, de facto, quer estas embarcações de Ashur, que foram recuperadas no final do século XIX e que hoje estão no antigo Museu Egípcio do Cairo, na Praça de El Tahrir, vemos um exemplo material daquilo que vemos nas representações a 3 dimensões dos modelos pequenos ou que vemos nas representações parietais das mesmas embarcações. Estas são testemunhos que chegaram diretamente do passado egípcio até nós. São as próprias embarcações usadas pelos egípcios. Mas talvez a mais impactante era aquela que até há 2 anos, 3 anos atrás, estava naquele museu junto à Grande Pirâmide, um museu que ali se construiu, onde tinham sido encontradas umas fossas com aquelas pedras por cima, com uma embarcação completamente desmontada. A embarcação, a barca solar do faraó Rufu, faraó construtor da Grande Pirâmide, ou como nós aprendemos na escola, do faraó Quéops. Este faraó, para fazer a sua viagem para o além, precisou de uma barca que nós não sabemos, embora pessoalmente eu acho que era a mesma embarcação que ele usava para as viagens cotidianas, foi a mesma embarcação que foi usada para o transportar para o além. Ela estava no interior destas fossas, destes buracos. A fossa em si mesmo tem 31 metros de comprimento, 6 metros de profundidade, e a embarcação estava lá toda desmontada. E em 1954 surge a ideia de reconstruir, pegar nos elementos do puzzle e agora juntá-los para ter reconstituída a própria barca. E vê-se claramente numa embarcação material, física, a ausência de quilha, a reconstrução e depois a apresentação como ela estava no antigo espaço do Museu da Barca Solar. Esta madeira é madeira de pranchas mais robustas, maiores, não tem um único elemento de metal, mas é feita pela conjugação também de pranchas pequenas com pranchas grandes. O casco mede 43 metros de comprimento, maior do que a fossa, lá estava desmontado. É a maior embarcação egípcia que chegou até aos nossos dias. A peça maior mede 23 metros, a mais pequena 10 centímetros. Algumas dessas peças tiveram que ser restauradas, mas elas permitem-nos perceber o sistema de cabos usado para ligar as próprias pranchas. Estamos a falar de uma embarcação que não tem qualquer prego, não tem qualquer elemento de metal, mas que eram cozidas as pranchas
através de orifícios que nós vemos ali perfeitamente pensados pelos construtores navais para a função que iriam exercer e que depois, uma vez calafetados com juncos ou selados com piche, iriam permitir, também no momento em que a madeira inchava, que a madeira ficasse, no fundo, impermeável, permitindo a navegabilidade da própria embarcação. Para além da barca, chegaram-nos os cabos usados na barca. Portanto, foram todos desmontados, estava lá tudo, e hoje estão para nosso usufruto, para a nossa visita, já não no antigo museu, mas no novo museu egípcio, onde foi construído um edifício só para a barca solar. Temos os remos, que estão ali bem visíveis, a proa da embarcação, o peso estimado, todos estes elementos que comprovam, no fundo, uma tipologia. Estamos no Império Antigo, estamos ali por volta de 2500 a.C. e confere perfeitamente estas representações com aquelas que já levavam 1000 anos na arte egípcia. Portanto, desde 3500 que nós tínhamos estas representações das cabines, destes elementos curvos que marcavam as embarcações em meia-lua e que agora aqui aparecem. E foi justamente a 7 de agosto de 21, há 5 anos atrás, que se deu o transporte desta barca, com toda a utilização propagandística e ideológica do Estado egípcio para mostrar como o momento que se vive no Egito é de grande apreço pela cultura, e lá está ela, preservada no GEM, no Grand Egyptian Museum, como uma peça que atesta, claro, a engenharia naval faraónica, atesta, no fundo, a maneira como os antigos egípcios conceberam as viagens no aquém, no além e para o além, e de uma forma simples, utilizando agora um pouco também de inteligência artificial, nós podemos dizer que os materiais e a tecnologia mostram-nos dois grandes tipos de embarcações. As feitas com elementos vegetais de papiro e as feitas com a madeira. Dentro desta madeira, o propósito da navegação vai determinar se são para intuitos comerciais ou expedicionários, para fins fúnebres e cultuais, ou para as barcas sagradas de transporte e de deslocação dos próprios deuses e também dos elementos astrais. E claramente vemos como isso marcou a própria concepção da barca diurna e da barca noturna do próprio deus solar Re-Ora. E destas dinâmicas cotidianas, desta logística territorial de, com a vela, ir para sul contra a corrente, subindo o rio, ou sem a própria vela, estando a viajar para norte ao sabor da corrente, tudo isto mostra que a navegação no Egito marcou a sua concepção cotidiana, a sua concepção de viagem e, podemos dizer também, as suas concepções ontológicas do que era viajar. Isto era navegar no Antigo Egito. Muito obrigado. We did the